Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de toda quinta-feira às 19 horas. E hoje nós temos um tema muito interessante para poder falar. Mas antes da gente começar a falar, como toda a nossa aula, toda a nossa quinta-feira, não deixe de pegar o seu papel, a sua caneta. A aula de hoje tem um viés importantíssimo a ser tratado aqui, que, vamos dizer, se relaciona muito, né, com o sujeito contemporâneo, vamos dizer assim, se relaciona com a forma, o modo de viver, principalmente do sujeito pós-moderno. Isso tem muito que ver com a gente, porque quando, por exemplo, eu falo como psicanalista, eu falo da perspectiva daquele que, bom, atende, recebe pessoas que fazem parte desse contexto, ao mesmo passo que eu sou uma delas, né? Eu faço parte desse contexto epidérmico, narcísico, convulsivo, né, de nos comportarmos e de vivermos na contemporaneidade, ok? Então, não deixe de pegar o seu papel, sua caneta, anotar que a aula de hoje é uma aula, mais uma vez, muito importante. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não deixe de se inscrever, porque toda quinta-feira nós temos uma aula completamente de graça para você, e aqui a gente preza por fazer psicanálise de verdade, tá? Psicanálise de fato, psicanálise baseada no método, na técnica, psicanálise baseada no Freud, psicanálise baseada realmente naquilo que é psicanálise. É claro, perdão, que, deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, se você já está com o seu cafezinho, não deixe de tomar também. É claro que, bom, a gente sabe que a psicanálise é uma disciplina, né, é uma ética, é uma ciência, como você queira, interdisciplinar, então, melhor dizendo, transdisciplinar. Ela dialoga com muitas áreas do saber, e é claro que a gente vê isso ainda mais em torno de 60, 50, 70 anos atrás, onde, por exemplo, você vai ver na alcunha do Lacan a psicanálise, né, se valendo da lógica, né, da matemática, se valendo sempre, né, em certa medida da filosofia, e dialogando, né, com várias outras disciplinas da arte, da filosofia, né, ou, por exemplo, o estruturalismo, a linguística, né, a gente vai ver movimentos como o surrealismo, né, influenciando fortemente a psicanálise. Então, ela é transdisciplinar, ela é uma, vamos dizer assim, um método, uma teoria, né, um trabalho do qual realmente se vale de um diálogo profundo com muitas outras disciplinas. Porém, ainda assim, é psicanálise aqui, pelo menos de fato, ok? Bom, então também temos uma novidade. Eu vou falar agora, brevemente, melhor dizendo, e vou falar também no final da nossa aula, mas se você reparar aqui na descrição do nosso vídeo, a gente tem um link. Então, você pode acessar esse link e fazer parte aí da nossa aula, que acontecerá no dia 11 de dezembro, às 20 horas, ou seja, a próxima segunda-feira. Clica nesse link aqui para você acessar essa novidade, onde eu vou falar sobre necropsicanálise, algo que eu estou trazendo, algo que é meu realmente, algo que vai sair em breve como uma publicação. Aqueles que fizerem parte de um certo grupo vão receber isso antecipadamente, e depois, bom, a gente vai abrir aí ao público, eu vou falar sobre necropsicanálise e a clínica do século XXI. Então, segunda-feira, às 20 horas, eu espero você comigo nessa aula. Legal? Bom, pessoal, vamos então para a nossa aula de hoje, que tem por tema Sua Majestade, o bebê. Sua Majestade, o bebê, a invenção da subjetividade, bom, por Freud, né? By Freud. Por que, que isso aqui é tão importante para a gente, né? Em primeiro lugar, porque Freud, ao escrever, né, o seu texto de 1914 sobre o narcisismo, dois pontinhos, uma introdução, o Freud já estava, vamos dizer assim, alinhavado, a gente já tinha assim uma certa construção, né, da nossa, com uma certa compreensão, né, do nosso psiquismo pela dinâmica do complexo de Édipo, né, e também ali pela sistematização do inconsciente, a relação desses. Mas o Freud, então, ele vem, como sempre,
né, e desenvolve ali um texto muito importante, desenvolve uma perspectiva muito importante sobre o surgimento, sobre o desenvolvimento da subjetividade no psiquismo através da relação parental. Texto tão importante que ele vai influenciar muitos outros teóricos posteriormente, as escolas, por exemplo, da própria Ana Freud, da Melanie Klein, depois, né, um conceito, uma linha mais central do Winnicott, mais central que eu digo assim, né, fora desses extremos, Melanie Klein e Ana Freud. Vai influenciar esse texto fortemente, o Lacan, e ele será base aí para a gente poder pensar, principalmente, né, os textos futuros do Freud, como 1923, 1924, o id, né, o eu, o isso e o ego, o isso e o eu, ok? Texto muito importante também para a compreensão da dinâmica, né, da nossa estrutura inconsciente, pré-consciente, consciente, bom, id, ego e superego, né? Que não é uma substituição, mas é uma dinâmica da estrutura. Dinâmica de ego, superego, estrutura inconsciente, pré-consciente e consciente, né? Vale lembrar que Freud não abandona, né, nada disso em relação à estrutura. Esse texto é muito importante porque o Freud ele vai fazer com, né, essa expressão, Sua Majestade. Toda vez que eu penso em expressão, eu penso realmente numa criança e os pais ali como que apresentando Sua Majestade, o bebê. Aqui o nosso filho. Ele faz essa expressão, né, traz essa expressão para referenciar, né, uma referência do Freud para situar a criança no seu lugar dentro da estrutura familiar. Ele explica por esse termo a ideia dos ideais, né, parentais que são criados, né, sobre o filho. É aquele amor dos pais que é, né, tão profundo, né, tão, vamos dizer assim, exacerbado e que no fundo é ao mesmo tempo tão infantil. Então, essa Sua Majestade, o bebê, é uma referência, na verdade, a nada mais e nada menos do que o próprio narcisismo dos pais renascidos na experiência de ter um filho. E essa experiência é a qual permite os pais criarem, desenvolverem ali esse amor, então, transformados em um amor objetal. Né? Um amor do qual revela, na verdade, uma natureza paterna anterior. Então, quando a gente fala sobre isso, a Sua Majestade o bebê, a gente está falando sobre, então, o desenvolvimento do amor paterno, materno, apontados na direção do filho, como uma espécie de relação de amor objetal e que está referenciado no próprio narcisismo dos pais renascidos. Porque o Freud vai dizer que a criança ela vai ter mais divertimento que os pais, porque ela não fica sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. Por exemplo, a doença, a morte, a renúncia ao prazer, ou seja, em outras palavras, a travessia do Édipo, a entrada na civilização e o processo, né, de desenvolvimento da maturidade, né, da vida adulta, que nos coloca diante das reflexões em relação à doença, à morte, à renúncia ao prazer, né, e as restrições que a gente tem, né, na nossa própria vida nesse conflito entre o id e o ego, nesse conflito fundamental que é a dinâmica do prazer, né, e, bom, a realidade, ok? Então é como se as leis da natureza, né, elas e da sociedade, elas são renunciadas a favor da criança. E aí diz o Freud que ela será, mais uma vez, realmente, no caso a criança, o centro e o âmago da criação. Aí é quando ele expressa Sua Majestade, o bebê. Como outrora nós mesmos nos imaginávamos. Ok? Estão comigo até aqui? Tudo certo? Então, se a gente puder colocar aqui uma forma da gente, bom, traduzir essa dinâmica, é lembrar que, quando se trata do desenvolvimento no nosso psiquismo,
e da subjetividade, na alcunha da psicanálise, do Freud principalmente, a gente está pensando, principalmente na ideia da identificação. E, então, né, da relação de objeto. Porque da escolha de objeto, né, da relação da escolha de objeto. Porque a partir da identificação, nós temos a escolha do amor de objeto. O amor objetal. Ok? Isso a gente está falando no desenvolvimento dessa dinâmica. Então a gente pode dizer que essa sua majestade, o bebê, é a nossa revivência, a nossa reprodução enquanto pais, que há muito a gente abandonou. E agora, com o nosso bebê, a gente tem a oportunidade de renovar os nossos planos. Mas, professor, isso não é uma espécie de dinâmica narcísica da qual a gente acaba vivendo em relação ao bebê? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora, se você está perguntando se isso é uma espécie de desordem narcísica, é também. Mas digamos que é inevitável. Porque apontamos para o bebê aquilo que é nosso. E aí a gente pode falar de uma perspectiva e você vê, entenda, né, a dinâmica dessa criação da subjetividade no psiquismo humano, na relação parental, quando, determinamos a partir das palavras, e palavras, né, na psicanálise, ela constitui ato. Palavra é ato. Pensa, por exemplo, dois exemplos muito simples, né? O do padre e o do juiz, né? A partir da palavra, o ato está determinado. Quando o padre, né, o pastor, ou qualquer autoridade religiosa diz: você agora está casado. Então ali constitui-se um laço. Ou você agora está no alcunha do juiz, condenado. Ali constitui um laço, um processo. Correto? Pois é. Então, quando na relação parental constituímos ato em relação ao bebê, esse bebê ele procura corresponder a essa dinâmica de ato na fala dos pais. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é lindo, você é linda, você é extraordinário, você está muito à frente do seu tempo. Nossa, como é que fulano aprende rápido? Né? E aí a criança ela começa a se deparar com a realidade, e essa realidade, pelo menos no primeiro momento, não é esmagadora. Logo, então, essas palavras criam sentido e voltam, né, para a criança. Né? O Freud vai dizer que há uma espécie de catexia libidinal do ego. Né? A catexia é como essa convergência dessa energia psíquica, né? Essa convergência da energia psíquica libidinal do ego, que só posteriormente será ligada a objetos externos. E que sim, vão ser apontados, e a gente unicotemente falando, a brinquedos, né? essa relação e essa criação de independência e de apontamento da escolha de amor de objeto. Ok? Então, olha como é que é uma perspectiva interessante do Freud. Isso só se dá através da atitude emocional dos pais, voltada nesse momento a uma supervalorização do bebê, ao qual dotam de todas as perfeições. Então é por isso que ele é, nesse momento, Sua Majestade, o bebê. Então, a perspectiva que a gente consegue traçar a partir, né, do desenvolvimento do psiquismo, da subjetividade no psiquismo humano, é principalmente a partir da perspectiva de uma relação parental. Uma relação parental a partir de um movimento narcísico. Porque esse apontamento em ato na direção da criança
Claro, uma via dupla, né, de também da correspondência da criança àquilo que está sendo dito, uma verdade que está sendo constituída e verdades que permanecem, vamos dizer, até o fim da nossa vida, né, quando muitas vezes não tratadas, não lidadas, constitui a formação da subjetividade, né? Daquilo do qual na fala do meu pai eu me reconheço, na fala da minha mãe eu me reconheço, a mesma medida de que há uma certa dúvida e não há uma integralidade, né, por assim dizer. Porque ao mesmo tempo que eu escuto, eu me deparo com a realidade, que eu escuto e domino o que me é dito, e aceito o que me é dito, e volta para mim o que é dito. É bom, ao mesmo tempo, a realidade não me permite que seja completamente assim. E a gente tem essas experiências, por exemplo, na vida adulta, né? Qual mecanismo, quais mecanismos de defesa operam no lide, por exemplo, com a realidade, né? Dessa dinâmica do conflito entre aquilo que eu realmente desejo e a realidade. Muitas vezes o que se opera é o processo de regressão. E isso é muito caracterizado pelo que? Se a realidade está muito difícil, no seio parental, eu encontro as frases bom, me satisfaziam nesse processo narcísico infantil, da primeira infância, que é, ai pai, ai mãe, a vida tá muito difícil, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, meu filho vai ficar tudo bem. Você é muito capaz, você é uma pessoa muito inteligente. Minha filha, você é linda, não precisa se preocupar com isso. E a gente, então, bom, não supera esse cordão umbilical. Eu não estou dizendo sobre o complexo materno-paterno, estou dizendo sobre essa ligação é, impossível, né, para todos. Eu estou falando sobre esse processo de regressão do qual a gente encontra uma espécie de satisfação não plena, né, um prazer, um alívio, né, na fala da qual me constituiu uma vez na infância, ok? Mas que na verdade nada mais era do que uma reprodução narcísica parental, né, uma revivência narcísica dos nossos pais. Então a gente no narcisismo, o ego da criança ele começa a ser desenvolvido. E é no narcisismo. Por isso esse texto do Freud, ele tem uma dinâmica de constituir a ideia do ego na formação, ou seja, do eu, né? Forma o eu. Ao mesmo passo que em relação a esse movimento, a essas revivências narcísicas paternas. Então, esse ego começa a ser desenvolvido e há um primeiro momento de organização pulsional. As pulsões parciais, que antes eram voltadas às zonas erógenas, estão voltadas agora a uma unidade psíquica de si e de representação do próprio corpo. A forma como se constitui essa imagem unitária, então a gente vai ver melhor trabalhada posteriormente, né, no Lacan. Por isso que é um texto que influencia Lacan no estádio do espelho. Não é estágio, é estádio do espelho. Ok? Que não é momento agora. Esse momento, então a gente consegue pensar o porquê do Sua Majestade o bebê. E como que isso, então, influenciou e influencia a nossa vida até hoje. Ok? Por isso que na dinâmica, gente, do trato psicanalítico, a gente tem uma expressão lacaniana que o trabalho, né, nosso é afastar a demanda do desejo. Né? O que significa isso? Né? Em outras palavras, a demanda como uma expressão invertida, né, do desejo, então, vamos dizer assim, será afastada ao ponto de que o desejo seja, de certa forma, reconhecido. E bom, aí há uma espécie de assunção da responsabilidade por parte do paciente. Então, o paciente assume a responsabilidade por aquele desejo, né? E aí a gente, vamos dizer assim, consegue, em certa medida, lidar com o nosso sofrimento. Diz que a análise é um processo, muitas vezes, de angústia. Porque desejo é desejo enquanto reprimido, melhor dizendo, enquanto recalcado. E se desejo é desejo enquanto recalcado, é algo que a gente resiste, é algo do qual a gente não quer lidar. O que volta à ideia de que um bom psicanalista, uma clínica qualificada, ela tem que ver com um movimento, né, de produção
para a responsabilização em relação ao desejo por parte do paciente, nós como um ferramental, uma possibilidade, um semblante, um quadro branco, um espelho. Qual é o problema? O que a gente mais vê é o contrário, né? Uma clínica do alívio. E a gente tem um problema enorme. Porque o que a gente mais tem é psicanalista de clínica do alívio, né? Que hoje em dia até diz assim, eu sou um escutador. Eu escuto a dor. Ah, escuta a dor. Você escuta. Você entra em ato. Produz significantes. Intervém. Interpreta a medida que faz essa interpretação com o paciente na relação. Então você faz psicanálise. Mas eu quero te ensinar melhor sobre fazer psicanálise mesmo. E se principalmente, se você é formando, está no seu último ano, finalizando o seu curso de psicanálise, seja comigo, seja onde for, se você já é formado há pouco tempo e se você já é formado há muito tempo. O nosso encontro de segunda-feira é principalmente para você. Então, a inscrição está aqui no link abaixo. Não deixa de fazer a sua inscrição. Dia 11 de dezembro, às 20 horas, a gente vai conversar sobre a necropsicanálise e a clínica do século XXI. Você poder entender como é que funciona essa dinâmica de uma psicanálise que atenda o sujeito de hoje, contemporâneo. O meu paciente, os meus pacientes, os seus e você mesmo. Beleza? Então eu espero você lá, gente. Muito obrigado pelo carinho de terem ficado até aqui comigo. Espero que tenham entendido. A nossa proposta de quinta-feira é sempre uma proposta de uma aula mais enxuta, mais sintética, mas não uma aula que entrega pouco. Então, eu sugiro que, para entender melhor e compreender melhor esse processo, leiam o texto do Freud de 1914 sobre o narcisismo, uma introdução. Texto muito interessante e que vale muito a pena ler. Tá legal? Um grande abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estiveram comigo até agora, por estarem comigo até agora e aproveitarem também aí o tempo de vocês para investir em conhecimento. Porque aqui a gente faz psicanálise mesmo. Então espero vocês segunda-feira, dia 11 de dezembro, às 20 horas. Um grande beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.